Olá, olá pessoal. Vamos para mais uma aula de física, estudando aí as leis de Newton, né? Bom, Newton tá aí de novo, essa figura, né? Importante para física clássica. Bom, na aula passada nós estudamos o quê? Vamos retomar um pouquinho aí. Nós estudamos a terceira lei de Newton, estudamos também a primeira lei de Newton, certo? Ação-reação. Força de A em B igual a menos força de B em A, ou força de B em A igual a menos força de A em B, como está escrito aí. Esse menos indica sentidos opostos. São duas forças aplicadas em corpos diferentes, que têm mesma intensidade, mesma direção, e são aplicadas nos sentidos opostos. Força para a direita, força para a esquerda. Força para cima, força para baixo. Peso da terra no corpo, peso do corpo na terra. Normal do seu pé no chão, normal do chão no seu pé. Atrito do seu pé no chão para trás, atrito do chão no seu pé para frente. Ação, reação. Bom, primeira lei de Newton, princípio da inércia, certo? Força resultante nula, situações de equilíbrio, C e somente C. Um corpo está equilibrado se a força é zero, se a força é zero, um corpo está equilibrado, certo? Bom, equilíbrio estático, velocidade nula, está em repouso o corpo, certo? Equilíbrio dinâmico, o corpo move-se em linha reta com velocidade constante, ok? Com velocidade constante. Pegar aí um exemplo de aplicação. Questão 5 de uma lista aí. Bom, dois estudantes, Zezinho e Luizinho, de massas iguais, estão brincando de cabo de guerra em um solo horizontal. Zezinho conseguiu arrastar, olha só, venceu arrastando o Luizinho. Outros estudantes que assistiram discutiam as razões para a vitória de Zezinho. Considerando-se a massa da corda desprezível, é correto afirmar que a força que Zezinho exerceu na corda é mais intensa que a força que Luizinho exerceu na corda? Não, isso não é correto. Por quê? Se fosse mais intensa, teria uma resultante sobre a corda e a corda seria acelerada, certo? Não foi o que aconteceu. A corda ficou presa, olha aí a ilustraçãozinha. A corda ficou presa à mão dos dois. Existem várias maneiras de ganhar o cabo de guerra. Se a gente tivesse aplicado uma força mais intensa do que a de Luizinho, Luizinho deveria ter soltado a corda ou se inclinado, né, para frente, caído, né, certo? Então o que aconteceu? Como ele escorregou, fica claro que foi o atrito que ele aplica no chão, que é menor do que o Zezinho. Na questão esportiva, a gente diz que Zezinho manteve o pé de apoio fixo, né? E Luizinho não conseguiu. Muito bem. Questão 6. Nós temos aí 4 forças são citadas. O peso do lustre. Lembra lá, peso do lustre gerado pela Terra. A Terra aplica peso no lustre. Então, um lustre aplica peso na Terra. Certo? Peso na Terra, Terra. Certo? Lembrar disso. A Terra aplica peso no lustre e o lustre aplica peso na Terra. O fio aplica tração no lustre, o lustre aplica tração no fio. O fio aplica tração no teto, o teto aplica tração no fio. Esse é o único par ação-reação, a questão, a força do item 3 e 4. Fio no teto, teto no fio. Aí está o par ação-reação, certo? Fio no teto, teto no fio. O fio aplica força no teto para baixo, o teto aplica força no fio para cima. Tudo certinho aí de acordo com o princípio da ação-reação. Lembra lá, força de A em B, força de B em A. É frequente observarmos em espetáculos ao ar livre pessoas sentarem nos ombros de outras para tentar ver melhor o palco. Suponha que Maria esteja sentada nos ombros de João, que por sua vez está sobre um banquinho, certo? Tudo bem. Maria aplica força no João, João aplica força a Maria, beleza? Força de contato. João aplica força no banquinho, o banquinho aplica força no João, força de contato. Mas olha a pergunta lá. Com relação à terceira lei de Newton, a reação do peso de Maria. Que corpo aplica peso em Maria? A Terra. Então a reação do peso de Maria deve ser no centro da Terra. A em B, B em A. Terra em Maria, Maria na Terra. Ficou claro isso? Sim? Muito bem. Então, peso na Terra, peso no corpo. Peso no corpo, peso na Terra. Para ação e reação. Lembra sempre, A em B, B em A. Terra aplica peso em Maria,
Maria aplica peso na Terra. Mas a gente não percebe a aceleração na Terra. Por que a gente não percebe? Porque a massa é muito grande. Veremos isso agora na segunda lei de Newton, certo? A relação entre força, massa e aceleração. Perceberam aí a influência da massa? Se a força for a mesma e a massa for maior, a aceleração será menor, certo? Imagine você isolando o A. A seria F sobre M. Quanto maior a massa, mantida a força, certo? Menor a aceleração. Então, força resultante tem aceleração para a mesma direção e sentido, certo? Se um corpo é acelerado para a direita, porque a força resultante é para a direita. Se um corpo é acelerado para a esquerda, é porque a força resultante é para a esquerda. E aí depende da intensidade da força e da massa para saber o valor da aceleração. Por isso que calculamos isso, certo? Bom, numa arrancada aí, ó, o carro que arrancou com maior aceleração não necessariamente teve maior força aplicada, depende da massa dele também, certo? É muito comum em corridas de Fórmula 1, percebemos as estratégias de equipes de colocar mais ou menos combustível. Por quê? Isso mesmo, para ter uma maior aceleração, certo? Se os carros são praticamente iguais, a estratégia de colocar menos ou mais combustível, certo? Mais combustível dá uma possibilidade de dar mais voltas, porém menos combustível, umas arrancadas mais intensas, mas com maior velocidade, né, de arranque aí, e na reta também maior velocidade, certo? Então depende da estratégia, eu posso ter um carro com menor massa ou maior massa para a corrida, certo? E a força tem indicada onde? Onde tem essa relação da força? No torque do motor, certo, gente? Tudo bem. Então, massa é importante aí. E tomar cuidado que força resultante é o resultado das forças, certo? Força resultante não é apenas uma força. É uma força quando só aquela importa para resolver o problema. Porém, precisa lembrar disso, de determinar a resultante muitas vezes, certo? Bom, se a gente pegar aí a aceleração e colocar ΔV sobre ΔT em vez de aceleração, a gente percebe uma proporção inversa da força média aplicada com o tempo. Por que força média, professor? Olha só, em uma colisão, o airbag serve para aumentar o tempo de contato, diminuindo assim a força média aplicada no condutor do veículo, não é isso? Nas pessoas que estão dentro do carro, em geral. Bom, por que eu estou pensando na fórmula desse jeito? Porque eu consigo visualizar, ó, força média e tempo, inversamente proporcional. Se aumenta o tempo de colisão, diminui a força média aplicada. É isso que fazemos quando, por exemplo, um colega joga bola de basquete para você. Você recua a mão, certo? Se você joga outro esporte, futebol, né, um bom jogador de futebol consegue recuar o peito para matar a bola no peito. Mas você não pratica nada, beleza. Quando você era criança, com certeza já brincou de bexiga cheia de água, não é isso? Como é que você fazia para a bexiga cheia de água não estourar? Você recuava a mão ao pegar para aumentar o tempo de contato, diminuir a força média aplicada. Notem aí, em rosa, o gráfico da força aplicada sem a bolsa de ar, sem airbag. Em azul, com a bolsa de ar. Notem que a força foi de 800 para 400. Isso porque o intervalo de tempo, que era de 1 a 3, 2 segundos, né, passou de 0 a 4 para 4 segundos. Então, houve um aumento no tempo de colisão, diminuindo assim a força média aplicada, certo? Essa é a relação que nós temos aí. A força é inversamente proporcional ao tempo. O tempo passou de 2 para 4, a força passou de 800 para 400 newtons. Uma bela diferença, certo? Então, por isso que usamos o airbag. Tranquilo, gente? Bom, anotem, o airbag serve para quê? Aumentar o tempo de contato. Para quê? Para diminuir a força média aplicada. Por quê? Porque a força média é inversamente proporcional ao tempo de contato. Por que força média? Tem que ficar claro isso. Quando você começa a aplicar força na bola, pensa aí, chutando a bola, a força aumenta e depois diminui. Ela não é constante, certo? A força não é constante em todo o tempo. Forças constantes só vão resolver problemas de bloquinhos. No nosso mundo real, as forças não são constantes. Elas são variáveis. Então, eu tenho uma força que aumenta, depois diminui. Se você der um soco, por exemplo, boxeador dando um soco, quando começa a acertar, não é tão intenso quanto no meio do movimento. Tem que ficar bem claro isso. Por isso usamos a força média e não força constante, certo? Massa, variação de velocidade sobre o tempo.
É claro que na maioria dos exercícios você pode calcular a aceleração, depois multiplicar pela massa para ter a força média ou a força resultante média. Bom, tranquilo? Então, airbags servem para aumentar o tempo de contato, diminuindo assim a força média aplicada, beleza? E F igual a m vezes A vai resolver vários problemas, certo? Força, massa vezes aceleração vai resolver vários probleminhas para a gente de bloquinhos. Um bloquinho impulsionado por uma força F, sua massa vezes a aceleração, então a gente consegue determinar a aceleração, a força ou até a massa, dependendo dos dados do problema, certo? E em conjuntos de bloquinhos, lembre disso, a força externa sempre aplicada em todos os blocos, ou resultante externa. Então a gente pensa aí, a resultante externa é que vai impulsionar o sistema. Então nesse caso de resultante de mais de uma força, calcule a resultante externa vai impulsionar o sistema. Ok, pessoas? Tudo bem. Então, para que serve o airbag? Para aumentar o tempo de contato, diminuindo assim a força média aplicada. Para que serve a segunda lei de Newton? Para determinar essas relações de colisão, explicar as colisões, esse uso desses equipamentos, e para determinar uma aceleração, determinar uma força e verificar essa questão de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, certo? De algumas grandezas. Mesma intensidade apenas quando forem iguais, né? Toma cuidado aí. Bom, esse é o problema de novo aí, para fixar bem isso, né? Aí tem uma foto do uso do airbag. O airbag infla, né? Fica bem claro isso. Porém, depois ele murcha. Por quê? Porque o ar vai sair também do airbag. Não fica ali uma bolsa, né, dura de ar. Não é isso que vai acontecer, certo? E para que serve isso? Essa bolsa de ar? Para que o tempo de contato aumente, a força diminua, certo? Ficou bem claro isso? Bom, aí essa relação aí, professor, ΔQ sobre ΔT. O que é o ΔQ? ΔQ é a variação da quantidade de movimento, porque massa vezes velocidade de um corpo é chamada de quantidade de movimento, ou a grandeza inércia, né, aplicada aí no corpo, né, essa ideia de como quantificar a inércia. Massa vezes velocidade do corpo. É muito fácil para uma bola de futebol, certo? Claro, depende da situação, né? Mas pensar em um jogador médio chutando a bola, o goleiro consegue segurar a bola, correto? A massa, 500 gramas. A velocidade pode chegar a 100 e poucos km por hora. Agora pense numa massa pequena, uma bala, né? Velocidades muito altas, impossível parar. Então a relação de massa vezes velocidade dá uma ideia da inércia do corpo. Por isso que muitas vezes a gente confunde algumas coisas. Um jogador de futebol de meio campo é mais rápido realmente que um zagueiro? Em geral, não. Se você colocar os dois para poder apostar uma corrida de um lado ao outro do campo, em geral o zagueiro ganha. O zagueiro é mais alto, perna mais comprida, não é isso? Porém, durante o jogo dá a impressão de que o jogador de meio campo, aquele baixinho leve, é mais rápido. O que acontece? Como a massa dele é menor, ele consegue mudar de direção e sentido mais facilmente. E aí que vem a ideia de achar que ele é mais rápido. Na verdade, ele não é mais rápido. Ele consegue fazer mudanças, certo? Concluindo o exercício, airbag aumenta o tempo de colisão. Beleza? Vamos para a próxima? Tudo bem. Anotem a equação de novo. 2. Uma metralhadora dispara balas de 800 gramas com velocidade de 50 metros por segundo. O tempo de duração de cada disparo é 0,01 segundo. Determine a força constante aplicada sobre a bola. Bom, dita constante, certo? O que eu fiz ali? Força média, massa, ΔV é o que eu fiz com ΔV. Eu coloquei V final, velocidade final, né, menos velocidade inicial. Pelo tempo. A velocidade inicial da bala era 0. E o tempo é 0,01. A 0,8 por quê? 800 gramas dividir por 1000 para determinar em quilogramas, certo? 0,8. E 0,01 é o tempo. 0,8 vezes 50 dá 40, né? E aí agora é só dividir 40 por 0,01. Tranquilo? Não muito? Vamos lá. Dividindo 40 por 0,01, certo? 4.000 newtons. Esse é o valor da força aplicada na bola, certo? 4.000 newtons.
Bem, vamos para a próxima? Olha lá. A mesma ideia. Bola de futebol, um repouso inicial, velocidade inicial 0. A velocidade final 30 metros por segundo. Olha só, já convertia em 108 para 30 metros por segundo. 108 estava em km por hora, certo? Aí se não tivesse colocado, era só dividir por 3,6. Bom, 500 gramas, 0,5. E o tempo, 0,015. 0,5 vezes 30, 15, muito bem. E aí é só dividir o 15 por 0,015 e chegaremos à resposta de 1000 newtons, certo? Mas vamos anotar. 0,5 vezes 30 dá 15. 15 dividido por 0,015. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, força é massa vezes aceleração também resolve. Você poderia calcular a aceleração, ΔV sobre ΔT, e depois substituir aí. Determinaria, assim, a força média. Tranquilo? Bora? Próxima. Bom, questão 4. É a mesma ideia da questão 2 lá. Uma metralhadora, agora balas com 80 gramas. Velocidade de 500 metros por segundo. Duração do disparo, 0,01. Bom, notaram que tem uma mudança de gramas, né? Lá 800, aí 80. Bom, coloquei os dois para poder perceber isso daí. Tomar cuidado com as conversões. 80 gramas você vai converter para quilograma, vai dividir por 1000, 0,08. 500 da variação de velocidade dividido por 0,01, certo? Então, multiplicando, dividindo aí, chegaremos a 4.000. 4.000, lembra que 1000 é 10 à terceira, então eu vou ficar com 4 vezes 10 elevado à terceira. Ok? Vamos lá. Questão 5. O corpo indicado na figura, de massa 5 kg, está em repouso sobre um plano horizontal sem atrito, aplicando uma força de 20 newtons com a aceleração adquirida por ele. Vamos usar força igual a massa vezes aceleração para resolver esse, certo? Bom, como é que resolve isso então? Força vale 20 newtons. A massa, 5. Então você vai substituir o 20 no lugar da F e substituir o 5 no lugar da massa. Bom, tranquilo? Então, dividindo 20 por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Cuidado com a unidade de medida aí. Questão 6. Dois carrinhos da figura abaixo estão ligados entre si por um fio leve e inextensível. Por que a gente fala de fio inextensível? Porque se o fio fosse extensível, parte da força teria desprendido a ele, né? Estaria impulsionando no fio para ser esticado ou não. Não é esse o caso. Bom, então pensa que não se importe com o fio, somente com a massa dos dois corpos. Massas 2 kg e 10 kg. Força 48 newtons, que puxa, certo? Horizontalmente para a direita, o carrinho B e o A. Bom, olha só, eu inverti ali a letra, né? Bom, mas dá para entender, né? A força impulsiona os dois, então eu coloco a massa de um mais a massa do outro. Dividindo 48 por 12, 4 metros por segundo ao quadrado. Bem, tá aí o Newton de volta, dando um ok para você. A figura mostra dois blocos A e B empurrados por uma força horizontal de 6 newtons. Não tem atrito, para facilitar um pouquinho, né? Bom, um bloco tem massa 2, o outro tem massa 1, total 3. Com a aceleração do conjunto, e dê as características da força de B em A. Para que eu fazer a aceleração, usaremos a mesma equação. Força, soma das massas, vezes a aceleração. 6, 2 mais 1, 3, divide 2. Beleza. Agora anotem ali, ó. No bloquinho A existe uma força para a direita e uma força para a esquerda. E no bloquinho B apenas uma força para a direita, a de A em B. A em B e B em A, essas duas forças formam par ação e reação, certo? Então, se eu calcular a força de A em B, o valor dela, eu consigo saber já o valor da força de B em A. A em B é massa de B vezes aceleração. Por quê? Porque é a única horizontal que impulsiona o B para a direita, certo? Então, massa de B é 1, a aceleração é 2, 1 vezes 2, 2. Então, a força de A em B tem 2 newtons e é horizontal para a direita. E a força de B em A? Não é para ação e reação? Então, ela tem a mesma direção, sentido oposto, porém mesma intensidade. Então, essa força de B em A tem direção horizontal, sentido para a esquerda, e tem intensidade de 2 newtons, certo? Só falta anotar aí. Vamos então? Olha só. Direção horizontal, sentido para a esquerda, intensidade 2 newtons. 8. Questão 8 aí.
carrinho de supermercado com massa 40, massa 22. A ideia, o rapaz vai para o supermercado e acopla 2 carrinhos, certo? Ele puxa apenas um, porém os 2 são impulsionados, certo? Um tem massa 40, o outro tem massa 22. E a força exercida por ele é 186. Substituindo os valores, 186 vai ser igual a 40 mais 22, vezes a aceleração, certo? Então, dividindo 182 por 62, teremos aí aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, direção horizontal, sentido para a direita. Ok, pessoal? Foi essa a nossa aula. Até mais.